Oi pessoal, do segundo ano, vamos para mais uma aula de física. Só que nessa aula eu vou começar a corrigir as atividades que eu postei para vocês. Eu vou começar da última atividade que eu postei na plataforma, que tenho certeza que vocês assistiram a aula, então está mais fresco em suas cabeças o conteúdo, né? Então, que é gases. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, né, nós temos as três leis, né, de gases, né? Então, vemos aqui recordar um pouco dessas leis. Primeiro, uma massa de ar que ocupava um volume de 1 litro quando a sua temperatura e sua pressão eram respectivamente iguais a 20 graus Celsius e 1 atm foi comprimida isotermicamente, até então passar a ocupar o volume de apenas 0,5 litros. Letra A. Qual a temperatura da massa de ar no final do processo? Letra B. Qual a pressão da massa de ar no final do processo? Então, nesse caso aqui, nós temos, né, aqui a lei da isoterma. Então, isotermicamente, então ele está falando. Primeiro, ele deu aqui 20 graus Celsius. Nós sabemos nos gases, uma temperatura ela é dada em Kelvin. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa temperatura. Como que eu transformo essa temperatura em Kelvin? Então, sempre eu vou somar a temperatura com 273. Ao somar a temperatura que o exercício me forneceu, eu vou transformar em Kelvin. Somando aí, então, deu 293 Kelvin. Nesse caso aqui, como que é uma lei... nesse caso aqui seria a lei de Boyle, né? Que é isotérmica. Temos a pressão e o volume. Então, esses dois aqui que eu vou trabalhar. A pressão seria aqui inversamente proporcional ao volume, certo? A pressão 1 nós temos aqui, certo? 1 atm. Volume 1 também nós temos aqui 1 litro. A pressão 2 é o que ele quer saber, certo? O volume 2, ele deu aqui também, 0,5 litros. Nesse caso aqui, o volume é dado em litros, tá? Daí seria 1 vezes 1, tá multiplicando, passa dividindo, certo? Então, seria 1 que divide por 0,5, 2 atm. Então, nós achamos nossa primeira questão aqui, nós resolvemos, certo? Vamos para a segunda. Um recipiente cúbico de aresta 20 cm contém um gás a pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 cm de aresta, mantendo constante a temperatura. Qual a nova pressão do gás? Então, nesse caso aqui, ele não falou, ele não deu o volume. Ele falou do cubo e deu 20 cm de aresta. Mas nós sabemos que para transformar o volume, para resolver o volume, seria o cubo, a aresta ao cubo. Então, nesse caso aqui, eu multiplicaria 3 vezes o valor da primeira, o valor aqui que é 20. 20 vezes 20 vezes 20, 8.000 centímetros cúbicos, certo? Porque é dado em centímetros. O outro valor, 40 vezes 40 vezes 40, 64.000 centímetros cúbicos. Transformando as arestas ao cubo, nesse caso aí, em valores cúbicos, vamos colocar esses valores na fórmula. Então, seria aqui também, certo? Isotermicamente, certo? Isotérmica. Pois eu tenho os valores de volume e valor de pressão. Sempre você vai verificar no exercício que valor vai te fornecer para você encaixar a fórmula exata aí para resolver o exercício, certo? Então, vamos lá. Pressão 1 vezes volume 1, pressão 2 vezes volume 2. Aqui, a pressão 1, 0,8. Volume 1, 8.000, certo? Pressão 2, volume 2, 64.000. Daí seria 0,8 vezes 8.000, daí seria 6.400. 64.000 está multiplicando, passa dividindo, dá 0,1 atm. Então, pessoal, nós achamos a segunda aí. Eu já deixei feito aqui para
até para irmos mais rápido, porque o nosso tempo é um pouco curto e facilita para a correção, certo? Vamos para o número 3 aqui. Um cilindro de bomba de bicicleta tem comprimento 50 centímetros. A válvula se abre quando o pistão está a 10 centímetros do fundo. Sabendo-se que a temperatura se mantém constante, com que pressão se abre a válvula? A pressão atmosférica local é de 1 atm. Então, nesse caso aqui, ele falou que a bomba de bicicleta tem comprimento de 50 centímetros. Então, nesse caso aqui, esses valores aqui já são do volume, tá? Eu não preciso transformar nada aí. Então, seria aqui também, isotermicamente, né? Isotérmica. Então, pressão 1 eu tenho aqui, certo? Que é 1 atm. atm é dado em pressão atm, ou PA também. Volume 1 seria de 50 centímetros. Pressão 2, o que ele quer achar. A volume 2 seria de 10 centímetros. Daí seria 1 vezes 50, 50. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 5 atm. Então, bem simples essa aqui, certo? Vamos para a nossa última questão. A quarta. Um recipiente que resiste até a pressão 3,0, 10 a quinta de pressão, PA no caso, e temperatura 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a temperatura máxima que o gás pode atingir. Bom, nesse exercício aí eu verifiquei, faltou dados, certo? Faltou digitar a primeira pressão aqui de 1,010 a quinta newtons por metro quadrado, tá? Então, me desculpem aí que faltou dados nesse exercício. Então, eu coloquei aqui agora, certo? Então, nesse caso aqui, essa fórmula que eu vou usar aqui é a fórmula de Charles, né? Então, Gay-Lussac, né, e Charles trabalharam nessa lei aqui. Então, vamos aqui, que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, seria qual que é a pressão? Pressão 1, 1,010 a quinta. A temperatura 2 seria 300. Nesse caso aqui, eu vou transformar esse 27. Então, seria 27 somando com 273, que vai dar 300 graus Kelvin, certo? A pressão 2, 3,10 a quinta aqui. E a temperatura 2, o que ele quer achar. Então, eu posso cortar 10 a quinta com 10 a quinta. Ficaria 1 sobre 300 e 3 sobre T2. Vou multiplicar cruzado, tá? Então, seria 1 vezes T2, temperatura T2, 3 vezes 300, 900 Kelvin. Ou 627 graus Celsius, tá? Pode também ser a resposta, dependendo do exercício. Então, uma ou outra, nesse caso aqui, estaria certo. Vamos para a última questão. Um freezer regulado para manter a temperatura em seu interior a menos 10 graus Celsius foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente está a 30 graus Celsius. Eu repeti nesse caso aqui, né? Calcule a pressão em seu interior após certo tempo de funcionamento. Ele quer saber a pressão aí, depois de algum tempo de funcionamento. Primeira coisa que nós temos que fazer é transformar as temperaturas em Kelvin. Primeiro eu vou transformar aqui 30. Então, 30 mais 273, 303 Kelvin. Agora, menos 10. Menos 10 mais 273 vai dar 263 Kelvin. Né? Vou usar também aqui a lei de Charles, né? Pressão, nesse caso aqui, eu não tenho a pressão, mas sempre a pressão ela começa com 1 atm. Toda a pressão, nesse caso que eu não tenho aqui. Então, no lugar de P1 eu vou colocar 1. A temperatura 1, 303. Pressão 2 eu não tenho, que ele quer achar. A temperatura 2, 263. Então, vamos multiplicar cruzado. 303 P2 igual a 1 vezes 263.
Está multiplicando aqui, passa dividindo, dá um valor aproximadamente na divisão aí de 0,86 ATM. Então é um valor aproximado, então ele varia para mais ou para menos, até 1 ATM nesse caso aqui pode ser a resposta aproximadamente. Então até mais, pessoal. Vamos fazer mais correções das atividades aí que fizemos na plataforma para sanar qualquer tipo de dúvida que vocês venham a ter. Até mais, até a próxima aula.